Paz do Senhor, irmãs. Neste mês nós estamos estudando sobre Bíblia, a Palavra de Deus. Então eu pensei em fazer uma lembrancinha que é um livro sensorial ou interativo, né, para chamar mais a atenção ainda das crianças para que elas possam ter interesse maior em aprender a Palavra de Deus e guardar a Palavra de Deus na mente. Lembrando que esse material está lá no site oficinaebd.com.br. Lá tem o passo a passo. Então, o que eu fiz é um livro de EVA do tamanho de um caderno, tá? E aí você abre o livro e tem as 4 aulas do mês. Então, aqui tem a Jesus, né, que é a Bíblia. Aí tem aqui um coraçãozinho preso para que as crianças não soltem. Está escrito Jesus é a palavra de Deus. Aí vem e guarda. Você pode ficar perguntando para as crianças, né, quem é Jesus, é a palavra de Deus, tal. Enfim, dá a sua aula. Aí vem o primeiro, que é o pecado original, dizendo aqui que o homem, né, estava na presença de Deus. Deus criou o homem, né, para conversar, para ficar ali com ele no jardim do Éden, tinha toda a eternidade. Mas aí veio a serpente, né, que tipifica o nosso inimigo, que é um mentiroso, que tenta nos enganar, e contou uma mentira e eles comeram do fruto que o Senhor falou que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Aí quando eles comeram, o que aconteceu? O coração deles ficou sujo com o pecado. Aí você vem e prega aqui, olha, com véu com o pecado. O coração deles já não está mais limpo. E quando a gente mente para o papai, para a mamãe, né? Mente para a professora, na escola, o coração da gente também fica sujo com o pecado. E isso não agradou o Senhor. E aí, quando eles viram que tinha pecado, o que eles fizeram? Eles tiveram que esconder do Senhor para que o Senhor não visse que eles tinham pecado. Aí você desgruda, põe aqui nesse matinho. Então, o homem perdeu, saiu da presença do Senhor. E aí, tem aqui explicando, olha, o texto, tem o texto de Gênesis 2, 16, 17, a palavra de Deus. E aqui está explicando o que é o pecado original, que é o pecado inicial. Foi o primeiro pecado, foi o que tirou nós da presença ali do Senhor. Foi o pecado, tudo originou ali. Então, vem falando a desobediência. O primeiro pecado é a desobediência à palavra de Deus. Fez com que o homem se afastasse de Deus. Aí tem essa biblinha, você fecha, lê para ele, né? E depois vai explicando, eu estou só passando por cima do assunto. A outra aula, o verbo se fez carne. Então, o Cordeiro de Deus, né, que é o Senhor Jesus. Aí tem aqui uns textos, quem é o verbo de Deus, né? Jesus, pode colar aqui atrás, Jesus. Aí vem aqui o texto de João 1,14. Você lê qual era o nome de Jesus na eternidade, né? Que é a palavra de Deus, é o nome dele na eternidade. Que aqui tem o texto de Apocalipse, dizendo pelo nome qual se chama, é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13. Aí você dá aula. Depois vem aqui falando da palavra, Bíblia, palavra da vida, do tesouro escondido. Então, um certo homem chamado Martinho Lutero, né? Tem lá o texto, você vai, o que ele achou nesse tesouro? O que é o tesouro para nós? Para nós o tesouro é a palavra de Deus. Aí tem o texto aqui dentro, que você abre, lê para a criança. Bíblia é a palavra da vida, a palavra de Deus é o grande tesouro para o homem, né? Enfim, tá. Aí você lê aqui também o reino dos céus, é o texto de Mateus 13, 44, falando do tesouro escondido. E aqui fala que Bíblia é a palavra da vida, porque ela nos revela a verdadeira vida, né? Que é a vida eterna. Então, tem uma pequena historinha para você mostrar para a criança que o nosso maior tesouro é a palavra de Deus que foi achada, né, ali por Martim Lutero, que traduziu do latim para o alemão, e que todos passaram a ter conhecimento da palavra de Deus. E aqui tem uma menininha dizendo que a Bíblia ela não é um livro comum, ela é a palavra da vida, para você continuar dando a aula. E aqui a última aula que vai falar Bíblia, palavra viva. Então aqui tem um pergaminho com um texto de Gálatas 1:11, que é o texto que fala da aula, e você tem como explicar, tirando, né, fazendo, né, toda a referência da aula, que está escrito Maranata, o Senhor Jesus vem, um passarinho segurando uma placa, né, que tem alguns textos também,
explicativos na palavra de Deus quando ela é revelada pelo Espírito Santo. Por isso que ela é viva, né? E tem o texto de Coríntios aqui que fala: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então tem algumas explicações aqui neste coração. Eu acho que assim é uma lembrancinha, ou serve também para a dinâmica da aula, serve para os pais fazer com as crianças em casa até mesmo esse livro sensorial, né, assim, para que eles possam interessar ainda mais pela palavra. Os pais fazem da aula para as crianças em casa, né? Nesse momento nós estamos vivendo de quarentena, não podemos estar no templo, mas é uma atividade simples de fazer. Todo o material é bem simples, não tem nada complicado de recortar, de fazer, é bem fácil, tá? É aqui que eu fiz aqui do livro para unir. Eu cortei, eu furei com esse furador que eu tenho de EVA, que faz essas bolinhas. Eu furei, né? Fiz os furos, um aqui e outro ali, passei uma fita de EVA, um buraco para unir o livro, e ele ficou unido. Aí ficou pronta a Bíblia. Aí eu resolvi colocar também isso daqui para tampar a lateral, que não era nem necessário, porque ele já estava unido. Olha, bem fácil. Colei aqui com cola quente, emendei as argolas, tudo de EVA. Depois colei essa beirinha aqui em cima, para ele ficar mais bonitinho. E assim está a tua Bíblia sensorial. Olha, teu livro sensorial. Amém, irmãs? Acessem lá o site oficinabd.com.br, que lá você vai encontrar mais detalhes sobre essa lembrancinha. A paz do Senhor.